A nova animação da Marvel chegou ao Disney Plus, então vamos falar de Olhos de Wakanda. It's beautiful. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia de a gente falar sobre uma animação de 4 episódios bem curtinha que trabalha muito o lore de Wakanda, o lore de Pantera Negra, ampliando a história. Essa animação, ela conta 4 casos isolados de guerreiros de Wakanda ao redor dos tempos, das épocas, das eras, que saíram do país para recuperar itens de Vibranium perdidos. Então, o argumento todo dessa série é baseado nessa cena aí. How do you think your ancestors got these? You think they paid a fair price? Or did they take it like they took everything else? E essa cena do Killmonger, inclusive, ela acaba conectando os 4 episódios no último episódio e ampliando, inclusive, a importância do Killmonger para todo o universo cinematográfico da Marvel. Eu vou falar disso mais pra frente no vídeo, mas fiquem tranquilos que no momento que eu for explicar como isso acontece, eu vou dar um aviso de spoiler pra vocês. Bom, primeiro de tudo, os 2 primeiros episódios se passam no período antes de Cristo, mostrando o surgimento dos Cães de Guerra de Wakanda, que são o grupo de soldados que sai de Wakanda justamente para recuperar esses itens perdidos. A primeira deles é a Noni, que é quem funda basicamente essa equipe e quem consegue recuperar o primeiro dos itens. Ela era uma Dora Milaje meio rebelde que foi expulsa das Dora Milaje por conta da forma com que ela agia, né? A gente tem a Ayo, se eu não me engano, que tem um comportamento bastante parecido com esse, inclusive, né? Ela também era uma Dora Milaje que foi expulsa e tudo mais. Só que a Noni, ela é extremamente fiel a Wakanda, assim como a Ayo é também, e então ela que recebe essa missão de sair do país para recuperar esse item, até porque o cara que tinha roubado o item, que estava usando itens de Wakanda para oprimir povos de fora, ele era um ex-general militar de Wakanda também. E aí, ele tinha treinado a maioria das Dora Milaje, ela não tinha sido treinada por ele, então ela tinha um estilo de luta também que ele não entenderia, ela não poderia ser tão facilmente manipulada por ele e tudo mais, e aí ela sai e ela consegue trazer tudo que ela consegue e ela volta com a missão concluída. Aí depois, no episódio 2, nós vamos para um conflito que a gente conhece no nosso mundo. Então é legal também o fato dessa série colocar estes soldados, esses guerreiros de Wakanda imersos em situações históricas reais. Assim como outras séries da Marvel fazem. Loki já fez isso, mostrando ele em posição de alguns dos trapaceiros conhecidos no nosso mundo. Agatha já fez isso, também mostrando ela se passando por algumas personas que a gente conhece no nosso mundo aqui. Esses seres imortais, esses seres que têm muitos anos de vida, acabam se disfarçando e passando por eventos que na nossa terra a gente conhece, mas não sabe exatamente quem foi, nunca mais achou a pessoa e coisa do tipo. E aqui acontece isso porque nós temos um guerreiro de Wakanda, um cão de guerra, infiltrado no exército grego no conflito da Guerra de Troia. E aqui é impressionante esse episódio, o que mais me pegou nesse episódio é o fato dele mostrar a lealdade de Wakanda, como ela funciona. Porque esse cara tá junto com o exército grego há uma década. São 10 anos enfrentando conflitos, sendo protegido pelos seus irmãos de guerra ali, do exército e tudo mais, e protegendo eles. E esse cara se torna basicamente um irmão do Aquiles. Ele e o Aquiles são extremamente próximos, eles se ajudam, se protegem. O Aquiles inclusive dá um colar que era da mãe dele para este soldado de Wakanda, mostrando extrema confiança. Só que no momento em que ele se aproxima do artefato de Vibranium que ele tinha que recuperar, ele trai os gregos sem problema nenhum. Claro que ele tem uma dor, que ele também ama o Aquiles, ele se sente mal por isso, mas ele sempre prioriza Wakanda. E aí os eventos que acabam acarretando no destino de Aquiles que a gente conhece, eles agora são um pouco alterados, né? Lendas e Mentiras é o nome do episódio. Eles são um pouco alterados, colocando Wakanda como um ponto extra neste conflito. E o legal aqui também é que se passava num período antes de Cristo, só que o Wakanda já tinha tecnologia de itens energizados e tudo mais, e os gregos viam isso como magia, né? Uma tecnologia tão avançada que era difícil de ser compreendida. E aí no terceiro episódio nós temos um salto de quase 2000 anos aí, nós vamos para a China Imperial no ano de 1300. Aqui, um cão de caça bem arrogante e bastante descuidado, ele acaba tendo que recuperar um item de Vibranium que está num templo do Punho de Ferro. E este item é a língua do dragão, que é a estátua mais cultuada neste templo, protegido pela Punho de Ferro da época. Ele acaba pegando esse item, só que a Punho de Ferro se infiltra na nave dele. Sim, no ano de 1300 eles já tinham naves em Wakanda. O maluco é brabo. A Punho de Ferro se infiltra na nave dele e acaba entrando em Wakanda. Lá ela luta pra
recuperar o artefato roubado. Como ela percebe que a cabeça do dragão era importante para ela e a língua do dragão era importante para Wakanda, ela acaba separando os dois e deixa a língua com eles e vai embora. Uma coisa interessante é que tanto o Aquiles quanto a Punho de Ferro, eles ajudam o Wakanda a recuperar esses itens. No primeiro caso indiretamente, no segundo diretamente falando. E esse conflito de Wakanda e o mundo exterior é algo que rege muito esse lore dentro do universo cinematográfico da Marvel. Ele rege as motivações tanto do T'Challa quanto do Killmonger no primeiro filme. E essas motivações, inclusive, são que conduzem a trama dessa animação aqui, e por isso que caminha muito bem. Porque o Wakanda vai tentando se distanciar do mundo exterior, mas quando precisa, é ajudado pelo mundo exterior. Claro, né, tem os conflitos, tem os problemas e tudo mais, mas nesses dois casos aqui, o Wakanda não conseguiria recuperar o item que precisava ser recuperado se não tivesse ajuda de fora. Uma outra coisa interessante que mostra como a Marvel está se aproximando cada vez mais da Netflix, das séries da Netflix, é que o efeito do Punho de Ferro, desta Punho de Ferro, é exatamente o mesmo usado pela Netflix, né? Que as veias aparecem um pouquinho amarelinho e tudo mais. É uma coisa que a Marvel pegou de lá, mostrando que vai preservar também o núcleo do Punho de Ferro. Já era esperado, porque eles preservaram toda a história do Demolidor, do Justiceiro, então eles manteriam isso, e agora foi meio que confirmado aí, porque eles usam exatamente o mesmo efeito. E aí, o último episódio dessa animação, ele se passa quase nos anos já de 1900, então já tá bem próximo dos anos 2000, do T'Chaka principalmente, e aí ele conversa mais com esse lore direto, porque o item de Vibranium que tem que ser recuperado, ele é exatamente o mesmo item de Vibranium que o Killmonger recupera em Pantera Negra. Ou seja, a missão acabou falhando, mas não exatamente. Calma que eu te explico. Se você quer ver a série sem ter spoiler ainda, então este é o momento em que você sai do vídeo, assiste, são 4 episódios de meia hora cada um e depois você volta pra cá. Bom, neste último episódio, chamado O Último Pantera, ele mexe com o passado, se passa no ano de 1900, presente, que é o tempo atual da Marvel com o Killmonger e tudo mais, e futuro, porque nós temos uma Pantera Negra, a última Pantera Negra, viajando no tempo. Ela estava 500 anos no futuro deste momento, então ela estava 400 anos no futuro da Marvel atual, estava lá no ano de 2400, 2450. Ela vai ao passado, neste ano de 1900 aqui, para impedir que os guerreiros de Wakanda recuperem esse machado. E por que ela quer impedir que os guerreiros de Wakanda recuperem esse machado? Porque se eles recuperarem esse machado nesse momento, Wakanda continuaria isolada do mundo exterior até o tempo dela, no ano de 2500. Então ela fala, você precisa deixar esse machado aí, porque quem vai recuperar esse machado é um outro wakandano, daqui a pouco mais de 100 anos. E o estrago que ele vai fazer é tão grande, que ele vai fazer com que o Wakanda se abra ao mundo exterior. E com o Wakanda se abrindo ao mundo exterior, o apocalipse que a gente está vivendo lá no ano de 2400 vai ser evitado. Porque esse apocalipse só aconteceu porque o Wakanda não ajudou o mundo exterior a lidar com essa ameaça. O mundo todo foi destruído, o Wakanda agora sozinho não tinha mais como ajudar e acabou também sendo derrotado. Ou seja, o Killmonger é a chave, neste contexto, para a salvação do mundo inteiro. Então, os guerreiros dos cães de guerra que estavam recuperando esse machado, eles iam conseguir, eles já tinham o machado em mãos e eles estavam voltando para Wakanda. Só que eles encontram com essa Pantera Negra do futuro e ela fala isso para eles, eles acabam acreditando nela e devolvem o machado para onde ele deveria estar. Então esse machado continua ali, na guerra da Etiópia, ele acaba depois sendo recuperado pelo exército britânico e chega no museu um século depois, que é o lugar onde o Killmonger vai recuperá-lo. Basicamente, e aí nesse episódio também, essa Pantera Negra do futuro, ela fala que ela viajou no tempo procurando o artefato que seria recuperado pelo Killmonger e que precisaria ser recuperado pelo Killmonger e não antes dele, né? Então ela passa por todos os episódios que a gente já tinha visto antes, chega nesse, dá esse contexto todo, e aí eles deixam esse artefato para o Killmonger recuperar. O Killmonger acabaria recuperando nos eventos que a gente vê em Pantera Negra 1. Então, depois disso, depois de todo o impacto que o Killmonger tem na visão de mundo do T'Challa, é que o T'Challa decide abrir o Wakanda para o resto do mundo. E hoje, em Pantera Negra 2, a gente já tem o Wakanda muito mais próxima de outras nações, lidando com os problemas que isso traz também, né? Inclusive, essa exposição toda traz também problemas, muitos problemas, mas o Wakanda vai lidando com isso cada vez mais. E tudo isso me leva a crer até que a Marvel pode estar preparando um retorno do Michael B. Jordan como Killmonger.
Ah, mas o Killmonger morreu e a morte dele foi muito emblemática. Foi muito emblemática, sim. Eu acredito que não seria esta versão, seria uma variante de outra realidade. Como agora eles vão trazer o quarteto pra cá, vão começar a misturar um monte de realidade pra dentro do CM e vão até fazer um soft reboot aí no futuro próximo, né? O Kevin Feige já disse que Vingadores 5, não o 4 agora que vai sair, que é Doomsday, os 5 que são Guerras Secretas, vai rebootar o CM. E este Guerras Secretas está marcado para 2027. São 2 anos só daqui. Eu não acredito que um filme do Pantera Negra vai ser lançado antes disso. Então depois disso sim podemos ter um Killmonger voltando para assumir o manto de Pantera Negra. E assim, até o próprio Killmonger que a gente vê em Pantera 1, ele pode ter desmaiado naquele momento e o T'Challa ter levado ele pra depois ser curado. Porque ele e o T'Challa, eles se entendem no final. Os dois, combinando os pensamentos, formam uma linha de raciocínio bem válida pra Wakanda fazer tudo o que os dois queriam. Então dá pra chegar num consenso bom ali. Tanto dentro quanto fora do CM, o Michael B. Jordan e o Killmonger são os personagens mais próximos do entendimento de mundo que o T'Challa estava tendo naquele momento. Então o Michael B. Jordan é um amigo muito próximo do Chadwick Boseman, ele constantemente relembra do amigo e tudo mais, então seria alguém que teria o peso do legado para carregar e saberia lidar com esse peso, e dentro desse universo, os dois tiveram aquele último momento muito forte. Então ele também sabia das intenções do T'Challa, ele entendeu o ponto do T'Challa, o T'Challa entendeu o ponto dele, eles chegaram num consenso. Então ele poderia sim ser o grande líder de Wakanda daqui pra frente. A Shuri já demonstrou que não quer ser a rainha de Wakanda. Ela pode continuar sendo a Pantera Negra exterior, e eu acredito até que isso vai acontecer independente do Michael B. Jordan voltar ou não. Que a Shuri vai ser uma Pantera Negra meio que fora de Wakanda, né? Então podendo fazer parte dos Vingadores, dos Jovens Vingadores, coisas do tipo. E aí nós teremos um rei de Wakanda que, caso não volte o Michael B. Jordan, o Killmonger, seria o M'Baku, que também é muito válido. Então tem essas possibilidades. Essa animação, ela amplia muito a importância do Killmonger para o universo Marvel e talvez até, quem sabe, prepare ele para um retorno. A gente sabe que tem sim um Pantera Negra 3 em desenvolvimento. Sabemos também que o argumento de Pantera Negra 3 que o Ryan Coogler apresentou para os executivos da Marvel deixou todo mundo lá muito empolgado, porque era uma ideia aparentemente impressionante, original e foda, né, basicamente. O Ryan Coogler está diretamente envolvido nessa animação, então ele que comanda todo o lore do universo do Pantera Negra dentro da Marvel, e nele a gente confia porque até hoje ele não entregou nada ruim, né? O que ele fez na Marvel? Pantera Negra 1, Pantera Negra 2, Olhos de Wakanda e Coração de Ferro, ótimas produções. Ele tem esse desenvolvimento de Pantera Negra 3 aí acontecendo, também acredito que vai ser muito bom, até porque não temos motivos para acreditar que ele fará algo ruim depois de tudo que ele entregou até hoje. E agora falando rapidinho em termos técnicos, eu não sei ainda se eu gosto ou não gosto dessa animação. Por exemplo, no primeiro episódio eu adorei o estilo de animação. Aí já tiveram alguns momentos do segundo episódio que eu não gostei tanto. Ela lembra um pouco as animações da Disney que passam no Disney Plus, Helena de Avalor e tudo mais, só que um pouquinho mais refinada ali. Em alguns momentos me soa muito bem, tanto que eu pensava, putz, eu queria que esse fosse o traço da Marvel, assim como o traço de Clone Wars é o traço de Star Wars, por exemplo. Mas em outros momentos não, né? Então algo que pode ser apurado ainda e pode ser melhorado, mas é um bom caminho. As cenas de ação, elas são bem feitas, mas o que mais impressiona nessa animação é o lore. É toda essa apresentação de conceitos que tratam o universo de Wakanda, do Vibranium, do Pantera Negra, que é uma coisa cuidadosamente escrita e que funciona muito bem. Então, são 4 episódios de meia hora, ao todo dá 2 horinhas ali. Sugiro que vocês assistam porque é bem legal e não são episódios que vão te dar um gancho pra você, caralho, vou assistir um, já quero assistir o segundo agora, o terceiro agora, vai acabar maratonando sem poder maratonar. São 4 episódios que se conectam muito pouco um com o outro, a não ser o último, né, que liga todos ali. Então você pode assistir um hoje, outro amanhã, meia horinha por dia aí, não vai tirar muito do seu tempo não. E é uma ótima pedida também para passar o tempo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou se inscreve no canal, curte aqui e até a próxima pessoal, tchau tchau.